Então você já está com a sua tão sonhada moto e decidiu que é hora de começar a deixá-la com a sua cara. É hora de adaptá-la às suas necessidades. Então vem comigo que nesse vídeo nós vamos falar sobre customização de motocicletas. Saudações, habitantes do Bikerverso. Então, antes de começarmos a falar de customização propriamente dita, vamos descobrir a origem da palavra customização. A origem dessa palavra vem do inglês customer, que quer dizer cliente. Então, customização nada mais é do que o ato de deixar algum produto ao gosto do cliente, da maneira que o proprietário daquele bem quer que ele fique. Mais especificamente, em se tratando de motocicletas, a customização de uma motocicleta são procedimentos que nós fazemos naquela motocicleta para deixá-la do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa, de um jeito que vai tornar a nossa experiência ao pilotar aquela moto mais agradável, mais eficiente, mais confortável. Enfim, é deixar a moto do jeito que a gente sonha que ela seja. O tema é muito amplo. Eu vou tentar trazer aqui os aspectos que eu considero serem aqueles mais essenciais, aqueles aspectos principais quando o assunto é customização de motocicleta. O vídeo deve ficar um pouco grande e, para me certificar que eu traga apenas as informações mais importantes da forma correta, com adequada profundidade, eu vou dividir o vídeo em várias partes, porque aí entre uma parte e outra eu consigo estudar bem o que eu vou falar, o que eu tenho que falar. Então, antes de começar a falar das classes de customização propriamente ditas, eu quero esclarecer algumas coisas. Primeiro, dificilmente um ato de customização vai atender a apenas uma das classes, certo? Muitas vezes, uma customização que você considere uma customização estética pode afetar o conforto da sua moto. Ou uma customização de conforto vai afetar a estética dela. E assim sucessivamente. Então, dificilmente, quando eu falar aqui de um item que será customizado, por exemplo, para fins estéticos, essa customização não vai afetar também o conforto ou até mesmo a performance da sua moto, certo? Outra coisa que eu quero falar. Antes de escolher as customizações que você vai fazer na sua moto, eu aconselho que você priorize em qual caminho você vai investir mais, se dedicar mais, qual caminho você vai priorizar na sua customização. Para facilitar o entendimento agora, então eu vou falar quais são as três principais classes de customização de motocicleta. Temos em primeiro lugar, então, o lado da estética. Em segundo lugar, o aspecto do conforto. E em terceiro lugar, a questão da performance. E voltando ao tema da prioridade, eu acho importante, isso não é uma lei, não é uma ordem, obviamente, mas eu acho importante você priorizar qual desses três aspectos, qual dessas três classes de customização você acha mais importante para sua moto. Por quê? Se você quiser fazer as três coisas, se você quiser dar igual peso aos três caminhos de customização, reativar aqui nossa tela de fundo. Se você quiser priorizar igualmente os três aspectos da customização, dificilmente você vai alcançar o seu objetivo. E muito possivelmente você vai se frustrar. Por quê? Cada customização se presta a uma finalidade da sua moto. Às vezes você quer uma moto, uma show bike, uma bar hopper ou uma boulevard cruiser. O que é isso?
é uma moto que você está construindo ela para exibir, para mostrar. Então, é uma moto na qual você vai priorizar questões estéticas. E para deixar bem claro, eu não estou dizendo aqui que determinado caminho é melhor que o outro. A moto é sua. Eu só quero trazer para você informações que vão permitir que você se sinta mais feliz ao customizar a sua moto. E por experiência própria eu digo, se você quiser fazer as 3 coisas, deixar uma moto ao mesmo tempo bonita, confortável e com a performance lá no alto, você vai se frustrar. Então eu acho que é importante você definir qual desses 3 caminhos você vai seguir. Então, retornando, se você quer construir uma moto para exibir, uma moto que quando passar na rua todo mundo vai virar o pescoço para olhar ela, uma moto que vai ser admirada, uma moto que quando você parar as pessoas vão chegar ali em volta dela para ver, observar os detalhes, pintura, croma, os diferentes detalhes que você colocou naquela moto, priorize justamente a questão estética. Por outro lado, se você quer uma moto pensando em viagens longas, em como você vai se sentir enquanto pilota aquela moto, enfim, se você quer construir a poltrona voadora, né, aquela moto que você vai passar o dia inteiro em cima dela, viajar horas e horas e vai se sentir confortável, procure priorizar as customizações de conforto. Agora, se você quer aquela moto que vai te entregar potência, que vai ser rápida, que vai ter uma arrancada forte, que vai fazer as curvas inclinando, que vai te dar segurança nas curvas, que vai realmente ali grudar no chão na hora de uma curva, que vai te dar aquela super arrancada, vá para o lado da performance. Priorize a performance. E repito, se você quiser fazer as 3 coisas na sua moto, você vai se frustrar. E outra coisa que eu acho importante você saber é que muitas vezes uma customização vai mudar de categoria de acordo com o que você fizer nela. Por exemplo, você pode querer customizar o seu guidão, trocar o seu guidão, pensando justamente numa questão de conforto. Você acha que deixar o guidão muito baixo está te incomodando, não está legal. Você quer colocar um guidão um pouco mais alto. Só que dependendo da mudança que você fizer nesse guidão, você vai justamente alcançar o objetivo contrário. Você vai sair do conforto e ir, por exemplo, para a estética. Por exemplo, eu considero que a altura ideal do guidão é mais aqui, uns 10 centímetros abaixo da altura do ombro, ou na altura aqui do meu coração. Eu me sinto muito confortável com o guidão nessa altura, e essa é a altura do guidão da minha moto. Para mim, essa foi uma customização feita buscando se priorizar, principalmente a questão do conforto. Também acho que ficou mais fácil eu manobrar a moto, eu me sinto mais seguro manobrando a moto com o guidão nessa altura. Logo, é uma customização de conforto, mas que também influenciou um pouco a minha performance em cima dessa moto. Porém, e eu não vejo nada de errado com isso, tem pessoas que querem colocar o guidão, o seca-sovaco, lá no alto. Para mim, essa já é uma customização que busca a estética, porque eu não acho confortável. E pela minha experiência, eu acho que até a pessoa que colocou esse tipo de guidão sabe que é uma customização estética. Porque eu já viajei com um cara que tinha um guidão assim, e lá pelas tantas ele soltava a mão, botava a mão para baixo,
Depois, para relaxar a mão direita, ele colocava a mão esquerda para acelerar, né? Tinha que quebrar o pescoço para ver a estrada, para conseguir relaxar a mão esquerda. Por quê? Com o guidão muito alto, a circulação ficava um pouco complicada, a mão dele ficava dormente, incomodava e ele tinha que fazer isso. Então você vê como uma mesma peça seguia os 3 caminhos, né? Uma customização que para mim foi principalmente no aspecto do conforto, mas também atendeu a performance, e que para outras pessoas foi uma customização estética. Falando então das 3 diferentes classes de customização, nós temos as customizações estéticas, que são aquelas que justamente visam deixar a moto mais bonita, né? Você vai ali trocar a tampa de um parafuso, trocar a tampa do tanque de combustível, trocar o jeitão do farol, colocar uma grade em frente ao farol, fazer uma pintura customizada, uma adesivagem customizada, certo? Como eu falei anteriormente, colocar um guidão mais alto, um guidão mais estiloso, comando avançado, certo? Um banco diferente, talvez um banco com perfil mais baixo, trocar paralamas, enfim, customizações que vão transformar sua moto numa moto mais agradável ao olhar, certo? Por outro lado, temos também as customizações voltadas para o conforto, que particularmente constitui a maioria das customizações na minha moto. Embora eu ache ela muito bonita, as customizações dela foram feitas para melhorar a minha experiência em cima dela. Então são, por exemplo, um banco que vai te atender melhor, tanto em termos de acolchoamento, quanto em termos de suporte da coluna, que é o meu caso, né? O banco da minha moto é o banco Step Up, que me dá uma sustentação de lombar muito boa e que resolve um problema, por exemplo, que eu teria se eu usasse o banco original dessa moto. Minha lombar doía muito com o tipo de banco original dessa moto e esse banco Step Up resolveu, né? Estamos falando também de uma questão, por exemplo, de subir um pouco o guidão para ficar numa posição de pilotagem mais confortável. Enfim, são customizações que vão te permitir passar mais tempo em cima da moto, sentindo-se confortável com aquilo, certo? Não só você, mas também o seu carona. Podemos falar, então, na instalação de um CC Bar para a sua garupa poder se encostar ali atrás, certo? Uma pedaleira de plataforma, um banco de garupa mais confortável, né? Aquecedor de mão, um piloto automático, um cruise control, para você poder ali não ter que ficar acelerando o tempo todo, poder largar o acelerador e descansar sua mão. Enfim, são customizações que vão priorizar o conforto que você vai sentir em cima da sua moto e vão permitir que você passe mais tempo pilotando a sua moto sem ter que fazer uma parada ali para relaxar. Pessoal, quando eu fui editar o vídeo eu vi que ele ficou grande pra caramba. Então eu vou dividir ele em 2 partes, encerrando aqui a parte 1 e a parte de customizações de performance a serem realizadas no motor eu vou colocar na segunda parte do vídeo. Valeu!